Tamo junto demais. Fique com sua mão levantada até que alguém entregue para você. Tá, joia, gente? Maravilha. Semana passada nós começamos uma nova série. Uma série de mensagens nessa carta do apóstolo Paulo. Carta aos Filipenses. Se você está nos visitando, você não é um cristão, não é um discípulo de Jesus, ou está vindo pela primeira vez. A Bíblia é um conjunto de livros. A própria palavra Bíblia, no grego, significa conjunto de livros. E dentro desse conjunto de livros, 66 livros amontoados, existem vários tipos de literaturas. Por exemplo, a Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem profecias, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem discursos e a Bíblia tem cartas. E essa é uma das cartas que a gente está vendo. Quem escreveu essa carta foi um homem muito famoso na história da igreja chamado Paulo, chamado o apóstolo, o enviado de Jesus Cristo, Paulo. Ele era um judeu, só que depois que ele se converteu a Jesus Cristo, ele foi em missão para a Europa e chegou nessa cidade grega chamada Filipos, que era uma cidade que foi edificada para homenagear o pai de Alexandre Grande, chamado Felipe da Macedônia. A nossa cidade homenageia também um homem. Qual que é o homem que é homenageado na nossa cidade, gente? Floriano Peixoto, ok? Antes era chamada Cidade do Desterro, mas depois mudou para a cidade de Floriano, tá bom? E é assim, no mundo antigo era assim. Então Paulo chega nessa cidade, na cidade de Filipe, e o que acontece é que ele começa a ensinar sobre Jesus para essas pessoas, para algumas pessoas. E a Bíblia conta que elas abandonaram a antiga mentalidade grega dos deuses pagãos e passaram a acreditar que o judeu do primeiro século, chamado Jesus, que veio de Nazaré, era o Cristo, o Messias, não só para Israel, mas para o mundo todo. E de que nele havia perdão, nele havia esperança de justiça, de conserto do mundo e de eternidade, de paz, amor e justiça para todos sempre. Ali nessa cidade, uma pequenina igreja, possivelmente começou na casa de uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de tecidos, uma estilista do mundo antigo. Então Paulo havia ido embora, possivelmente já havia passado 10 anos. Paulo agora está preso em Roma, na capital, por conta da sua identificação com Jesus e por causa da sua atuação nas cidades dentro do Império Romano. Lá nessa prisão, ele escreve essa carta. A carta aos crentes, aos cristãos de Filipos, por isso chamada Carta aos Filipenses. Deu para entender o ponto? Por 16 vezes, a palavra alegria aparece na carta. Ou regozijo, alegria. Isso nos dá uma pista que, dentre vários motivos que Paulo escreveu, o objetivo dessa carta é falar. A alegria de um discípulo de Jesus não está baseada nas circunstâncias que eles se encontram ou nos resultados do propósito da vida dele. A alegria de um discípulo de Jesus está baseada em quem ele é em Cristo, no que Cristo prometeu a ele e no que ele sabe que vai acontecer com a sua vida por causa de Jesus. Amém? Por isso o tema dessa série é Alegria Inabalável. Que título bonito, não é mesmo? Imagina você aprender a ter uma alegria inabalável. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não significa que não tenham sofrimentos, provações, dificuldades, mas quando a nossa alegria não está baseada em circunstâncias, mas em quem nós somos em Jesus, nós conseguimos lidar melhor com os dramas da vida. Semana passada o nosso pastor Pedro pregou uma introdução maravilhosa, falando que a alegria, ela se inicia, ela tem origem na própria graça do Senhor Jesus Cristo, que molda a nossa identidade e que nos sustenta independente das circunstâncias. Hoje, verso 3, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8, o título desse sermão é bem curioso, é chamado Casca Dura, mas o coração mole. Casca dura, mas o coração mole. Paulo vai abrir o coração para a gente aqui, e ele vai dizer o que ele sente pela igreja de Filipos, e qual era o lugar da igreja de Filipos, daquelas pessoas, na vida dele. Ele vai nos dar lições
para a gente continuar a vivenciar ou experimentar uma alegria inabalável. Você está comigo, gente? Volte os olhos comigo no texto, olha do verso 3 até o verso 8, só uma nota. Eu estou com um pouquinho de dor de garganta, então se eu tossir no meio do caminho, você tem misericórdia da minha alma, tá bom? Eu vou beber bastante água aqui para tossir o menos possível, tá joia? Tamo junto. Diz assim o texto bíblico: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Casca dura, coração mole. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais. Você já escutou essa expressão? É um refrão de uma música de um artista brasileiro chamado Belchior. Se você nunca escutou Belchior, talvez você escutou Emicida, no seu álbum chamado Amarelo. E ele usa essa mesma frase para compor o disco. Essa expressão, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais, se tornou quase que um refrão contemporâneo para se referir a pessoas que enfrentaram duros desafios, mas conseguiram encontrar resistência e superação diante das dificuldades que encontraram. Essa frase facilmente poderia ser dita por um crente, sim ou não, gente? Por um discípulo de Cristo. O próprio Jesus alertou os seus discípulos que a caminhada com ele não seria fácil. E de que não apenas a porta que leva à vida eterna era estreita, mas o próprio caminho seria apertado. De maneira que, se não estamos experimentando algum nível de resistência, de provações, de dificuldades, possivelmente tem alguma coisa de errado com a nossa caminhada cristã. Ser um cristão é enfrentar duros desafios. E é por isso, então, que caminhar com Jesus exige de nós uma resiliente perseverança. Todo discípulo de Cristo, seja um homem ou uma mulher, um jovem, um adulto ou um idoso, que está nessa vida, deste lado da eternidade, lidando com um mundo fragmentado e que quebrou, e por causa das tentações da sua alma, das tentações do mundo, dos problemas da vida, vai precisar, por um lado, ter casca dura, vai precisar desenvolver força, resistência, mas por outro lado, ao mesmo tempo, terá o desafio de ter um coração mole. Como ser uma pessoa forte sem se embrutecer? Como ser uma pessoa de vigor e perseverança, sem que isso brutalize a sua alma? Ou seja, como equilibrar duas virtudes que parecem ser contraditórias. Por um lado, firmeza, mas enquanto isso, sensibilidade e doçura. É um grande desafio. E sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo é um modelo para a gente, de alguém que conseguiu viver dessa maneira. Como eu disse a vocês, Paulo está escrevendo essa carta numa situação muito ruim, ele está preso, gente. Pela carta nós sabemos que a qualquer momento pode sair uma decisão das autoridades e ele ser executado por subverter o Império Romano.
Na própria carta ele diz: olha, eu não sei o que é melhor, se é ficar com vocês e ainda participar do que Deus está fazendo, ou ir estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Seja o que for, para mim, viver é Cristo e a morte é lucro. De maneira intrigante, das 16 ocorrências da palavra alegria na carta, uma delas está aqui nesse texto, quando Paulo diz: quando eu olho para vocês, eu me regozijo, eu tenho alegria. E o que Paulo vai dizer é que a alegria dele estava apoiada, não apenas em quem Deus era, em quem Cristo era para ele, mas a alegria deles também estava fundamentada nas pessoas que o próprio Deus havia dado a ele. De maneira que, essa é a ideia desse sermão, é que relacionamentos moldados pelo Evangelho são a maneira de manter a chama da alegria viva em nossos corações. É porque Deus se manifesta através de outras pessoas da nossa vida. É porque Deus providencia a nós consolo, suporte, ajuda, por meio de outras pessoas, irmãos e irmãs da fé, é que mesmo em dificuldades, nós podemos experimentar alegria nessa vida, nessa existência. Paulo vai nos dar 4 lições de como ele mantinha a alegria no coração dele. Primeiro, Paulo mantinha alegria ao nutrir gratidão pela cooperação da igreja. Segundo, Paulo mantinha a alegria ao nutrir no seu coração a confiança da obra de Deus na vida da igreja. Em terceiro, Paulo mantinha alegria ao nutrir no coração dele o reconhecimento da fidelidade da igreja. E por fim, ele nutria o seu coração com afeições carinhosas pela igreja. O ponto é o seguinte: a maneira como Deus proveu para Paulo alegria foi dando a ele, irmãos e irmãs, uma igreja local que apoiou, amou, sustentou e cuidou dele nos momentos que ele mais precisava. Porque é isso que Deus faz. Eu quero que você entenda que o sermão de hoje será um desafiador para nós. Porque a pergunta dessa manhã não será o que essa igreja tem a oferecer a você. A pergunta é: que tipo de igreja nós seremos para podermos nos oferecer a qualquer um que Deus colocar no nosso caminho? Pare e pense nisso. Deus quer te dar alegria ao te dar pessoas que são manifestações dele na sua vida. E você precisa se convencer disso. Não é fácil, não é mesmo, gente? Porque alguns de nós somos mais introspectivos, segundo o signo cristão, mais melancólicos, fleumáticos. Não somos dados às pessoas. Outros de nós temos marcas na nossa vida, e eu compreendo tudo isso, eu entendo. Fomos marcados por relacionamentos até em igrejas locais, não é mesmo? Ficamos meio ressabiados. Outros de nós simplesmente temos alguma condição que nos impede às vezes de estar com pessoas, eu entendo tudo isso. Outros de nós, segundo o signo cristão de sermos sanguíneos ou coléricos ou coisa desse tipo, somos dados à extroversão, estamos cheios de pessoas ao nosso redor, porém cheios de pessoas que não sabem nada sobre a nossa vida. E o desafio é que precisamos nos convencer que Deus está usando muitas coisas na sua e na minha vida, muitas coisas, mas para a nossa humilhação, Deus vai usar pessoas, e pasme você, os bons e os ruins, aqueles que são agradáveis e aqueles que são desagradáveis, porque é assim que Deus age. Deus usa pessoas para nos dar um pouco mais de alegria inabalável diante das circunstâncias que temos. Você está comigo? Bota os olhos comigo no texto então, verso 3. Paulo nutria no seu coração uma gratidão pela igreja, uma gratidão. Olha só, no verso 3, é assim que ele começa: eu dou graças ao meu Deus. No verso 5 ele também fala isso: olha, eu dou graças pela maneira que eu enxergo vocês. É isso, é gratidão. Gratidão é um estado da alma que reconhece que Deus está fazendo alguma coisa em favor dele, por causa daquelas pessoas.
A gratidão sempre está alinhada com a capacidade de ver, de maneira que quem não consegue enxergar, não consegue agradecer. Para ser grato, é preciso ter olhos. E quando as circunstâncias da vida ofuscam a gente, não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido bom, como Deus está agindo, como Deus está mudando, como Deus está providenciando. Mas quando os nossos olhos são abertos, a gratidão surge. Paulo era alguém que estava com os olhos sempre abertos para ver o que Deus está fazendo. E é um desafio para nós, não é, gente? Eu confesso para você, às vezes, diante de tantas dificuldades que na minha vida eu tenho, eu corro risco de ficar tão assim estafado e daqui a pouco só murmurar. Você também é assim? Eu sou assim. Lá na minha casa, a principal confronto da minha esposa comigo é a murmuração. E não é simplesmente reclamação qualquer, porque de trás de um coração murmurador existe uma alma que não consegue reconhecer a Deus. Existe por detrás, eu falo por mim mesmo, um coração que acha que deveria ter mais do que tem, ou um coração que acha que Deus não está fazendo nada. Quando isso é a maior mentira do nosso coração, não é mesmo, gente? Deus está sempre agindo, é a gente que nem sempre está vendo. Deus está sempre agindo, somos nós que nem sempre conseguimos perceber. E olha só o movimento de Paulo. Paulo dá graças a Deus pelaquela igreja, por ele se lembrar de tudo que vocês. Quando Paulo olhava para aquela igreja e lembrava daquela igreja, não era peso, não era fardo. Ao contrário de outras igrejas, como por exemplo a igreja da Galácia, nós temos essa carta, e a igreja aos corintianos, que são sempre problemáticos, os corintianos. Quando Paulo orava por eles, era com preocupação, era com pesar. Às vezes, Martinho Lutero disse que quando ele lia a carta aos Gálatas, ele conseguia escutar trovões e raios, relâmpagos. Paulo estava brabo quando olhava para a igreja da Galácia, mas quando ele olhava para a igreja em Filipos, era a gratidão que ele tinha no coração, era a alegria que ele tinha, e isso levava ele a orar. A gratidão por reconhecer a Deus na vida deles, trazia ao Paulo a lembrança, e a lembrança fazia ele orar, fazendo orações sempre com alegrias e súplicas por todos vocês em minhas orações. Ô gente, quando as pessoas oram por você, eu tenho que pegar nesse calcanhar aí, desculpa. Quando as pessoas oram por você, é com preocupação, é com pesar. Assim, eu oro para aquele fulano porque eu tenho que orar, porque se por mim eu não oraria. Ou é com alegria, que dá gosto de orar por ver homens e mulheres se desenvolvendo, crescendo, amando a Deus e amando a todos os outros. Ô gente, nós precisamos ser um tipo de gente, de pessoas, que quando as pessoas forem orar por nós, elas serem gratas a Deus pela nossa vida, sim ou não? Nós temos que ser assim. Eu quero ter uma aplicação já no meio do caminho para nós, pastores e presbíteros dessa igreja. A função primordial que nós temos, meus amados irmãos, líderes dessa igreja, é pregar a palavra e fazer sempre súplicas em todas as nossas orações por essa igreja local. Não, jamais deixemos de orar por essa igreja. Igreja, saiba que a principal tarefa dos pastores e presbíteros dessa igreja é se afadigar na palavra e orar. Existem várias outras coisas que podemos fazer, mas existem duas coisas que serão essenciais para abençoar a sua vida, é se os pastores e presbíteros estão se afadigando na palavra e orando para essa igreja local. É isso que queremos ser. Uma igreja que quando as pessoas olham para nós, quando oramos uns pelos outros, oramos com alegria por ver a obra de Deus no nosso meio. Amém, gente? E olha o que ele diz, qual é a base do porquê Paulo é grato a Deus, diz no verso 5,
eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu quero que você entenda que a gratidão de Paulo não era simplesmente porque ele ficou amigo deles. A gratidão de Paulo não era simplesmente porque ele gostou da cidade, porque aquelas pessoas torciam para o mesmo time que ele, tinham os mesmos gostos, tinha a mesma etnia, muito pelo contrário, Paulo era um judeu, e eles eram gregos, eles vinham de contextos diferentes, de histórias de vida diferentes, eles vinham de ambientes distintos, mas o que Paulo está dizendo é que a razão do porquê eles se vincularam não era por causa das suas preferências pessoais, existia um elo muito mais poderoso que estava acima deles, que fez com que o coração de Paulo se unisse ao coração daquelas pessoas, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. A palavra participado aqui na Bíblia significa literalmente koinonia, de onde nós temos a palavra comunhão, tão utilizada para nós, não é mesmo? A palavra comunhão significa ter um vínculo em comum, que faz com que duas pessoas agora se vejam participantes do mesmo grupo. E olha só como é interessante, Paulo está dizendo que a razão do porquê eles se vincularam e se sentiam pertencentes um ao outro, não era nada além do que Jesus Cristo, sua pessoa e sua missão no mundo. E olha como é um desafio para nós, porque nós temos a tendência, eu falo por mim, e eu tenho aprendido isso também, nós queremos estar juntos somente com pessoas que nós nos identificamos, não é mesmo? Ainda mais no mundo pós-moderno como o nosso, que as identidades se tornaram fator essencial na maneira como as pessoas se relacionam. O Evangelho vai na contramão disso. O Evangelho, ele valida determinada mentalidade pós-moderna, mas confronta. Ele confronta porque ele diz, não, uma igreja local precisa ser formada por tantas pessoas diferentes quanto possa ser, porque isso mostra a beleza da igreja, isso mostra que pessoas que em outros ambientes não se amariam, em outros lugares não estariam juntas, mas agora por causa de Jesus, não apenas estão juntas, se veem como parte da mesma família de Deus. Por outro lado, o Evangelho confronta a mentalidade pós-moderna, porque o mundo está buscando diversidade, sim ou não, gente? Olha as empresas, olha os colégios, olha as conversas nos parquinhos com as mães e pais. Mas olha só que bonito, o Evangelho e a igreja local deve e pode ser a resposta para o mundo, e nós precisamos ser essa igreja, gente, que aqui em Florianópolis, qualquer pessoa pode vir e se ela amar a Jesus, ela terá um vínculo com a gente, ainda que ela torça para um time de futebol diferente do nosso, ainda que ela vote em candidato diferente do nosso, ainda que ela goste de comida diferente da nossa, ainda que alguém goste de badminton e eu gosto de surfar, essas coisas não são mais determinantes para termos vínculo, gente. Porque agora, mesmo uma pessoa com uma história diferente da minha, com uma vida diferente da minha, com gostos diferentes do meu, eu posso chamar de irmão e irmão da fé e ter um vínculo e dar graças a Deus, por ver que essa pessoa está cooperando com a obra de Deus na minha vida, enquanto eu estou cooperando com a obra de Deus na vida dela. Mark Dever escreveu um livro, Mark Dever é um pastor batista que é uma referência para a gente, ele escreveu um livro chamado Comunidade Cativante, e nesse livro ele tem uma frase incrível, gente. A frase é o seguinte: sabe o que é a igreja local? São pessoas que eram inimigas naturais. Se você for pensar, olhar para nós aqui, não teria muita razão de nós estarmos juntos, não. Nós éramos naturalmente, criaremos inimizades. O que é a igreja? São pessoas que eram inimigos naturais, mas que agora se tornaram amigos sobrenaturais e que amam uns aos outros por causa de Cristo. Você vê a beleza disso? Por isso, uma igreja centrada em Jesus, com pessoas diferentes, que estão cooperando umas com as outras,
é sempre uma comunidade sobrenatural. Ela não existiria se Deus não tivesse formado ela, porque não é natural para nós. A sobrenaturalidade de Deus, o poder de Deus se mostra quando você vê um havaiano e um figueirense sentando juntos, e isso não serve mais de base para eles se amarem. Eles se amam a despeito dos seus times de futebol. Eles até dão risada, pode até ficar brabo quando um ou outro ganha um clássico, mas isso não é mais determinante para estarem juntos. Você me ouviu? Eu ilustro para você. O ano passado eu tive o privilégio de ir a Portugal, e na cidade do Porto eu conheci o pastor da Convenção Batista de Portugal, pastor da primeira igreja batista do Porto. Fomos tomar um café com ele, e lá no Porto, eu perguntei para ele, quais são as dificuldades, os desafios de ser um pastor aqui em Portugal? E ele falou para mim, olha, muitos, mas o principal deles, na Europa, inevitavelmente, você será uma igreja multiétnica. Ele disse para mim, a minha igreja tem 200 membros com mais de 15 nacionalidades. E eu falei, rapaz, é quase a visão do céu, não é mesmo? Às vezes é quase a visão do inferno. Eu falei, como assim? Ele falou assim, vou te dar 2 exemplos. Primeiro, na nossa igreja tinha um casal ucraniano e um casal russo. Você sentiu a tensão? Eles começaram a brigar na internet por causa da guerra. Da internet foi parar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp veio para o culto público. A moça ucraniana cantava no louvor, e chegou no meio da liturgia, ela orou na língua materna dela. E o casal russo ficou ofendido e saiu da igreja. O pastor foi falar com o casal ucraniano, e ela disse, eu amo meu país, e eu não vou permitir que ninguém tire isso de mim. E o pastor disse, mas por causa de Jesus, você deveria amar mais Jesus do que a sua nação. Ela ficou ofendida e saiu da igreja. Eu só pensei, ainda bem que eu estou no Brasil. Falei, Jesus amado. Daí ele falou, não, calma, não paro por aí. 7 de setembro, os brasileiros da minha igreja vieram falar comigo e falaram, pastor, vamos fazer um culto à moda brasileira. Eu quase fiz o sinal da cruz. Falei, Jesus amado. Ele falou, vamos fazer comida típica, fazer um almoço, ter feijoada, tal. E a gente ora pelo Brasil, nós somos colônia de Portugal, somos gratos a Deus por essa nação. E o pastor ingênuo, né? Falou, então tá bom, vocês brasileiros organizam o culto. Dia de domingo, culto. Metade veio com a camisa vermelha e a outra metade veio com a foto daquele candidato que você sabe bem. O pau quebrou. Na hora do almoço, discussão, briga. O pastor da igreja, o português, ficou brabo. Bateu na mesa, abriu a Bíblia e confrontou os irmãos. Ele falou para mim, vocês brasileiros têm uma diferença. Vocês são gente piedosa e submissa. Disse que os irmãos pediram perdão. Ele fez um momento de oração. E eles se comprometeram como igreja, que eles não deixariam que nada dividisse eles. Porque o amor deles agora estava em Cristo Jesus. Porque a esperança